momento em que Josué tinha uma grande ausência. Ele e Israel estavam passando por um momento de uma ausência de Moisés, que tinha morrido. Nós vemos aqui no versículo 1 e 2, diz, depois da morte de Moisés. Tempo de morte é tempo de dificuldade. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Sabe o que Deus disse? O que Deus disse a Josué? O que ele já sabia. Que Moisés estava morto. Mas, por que Deus disse a Josué, meu servo Moisés está morto, se o Josué já sabia disso? Porque eu acredito que uma das razões que isso está dito é porque muitas vezes nós não queremos acreditar que algumas pessoas morreram. Nós não queremos acreditar que de repente nós estamos com a ausência de algumas pessoas ou de algumas coisas. O grande herói de Israel não estava mais presente. E sabe, a Bíblia diz que eles viveram o luto. Deuteronômio capítulo 34, versículos 8 e 9, a Bíblia diz, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Eles não negaram o luto. E quando a gente perde pessoas ou bens, relacionamentos, muitas vezes são alguns relacionamentos que foram quebrados e se perdeu por escolha de outros escolheram de repente nos deixar. Sabe, isso tudo gera um luto. E o luto foi vivenciado. Os 30 dias de luto vivenciado. E diz até passar o período de pranto e luto. Há um período. A Bíblia não é contra o choro, contra o luto. Deus nos deu as lágrimas e o choro como um recurso para nós extravasarmos nossas emoções, para que a gente não venha implodir. Então, é um recurso para se colocar isso para fora. Contudo, tem um período. E eu não estou marcando dias aqui. No entanto, o luto não é para a vida inteira e não pode ser para a vida inteira. A vivência do luto não vai fazer com que pessoas ou coisas ou relacionamentos necessariamente voltem. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se. Preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não fica encalhado, afundado, estacionado no luto. O luto tem a sua função, mas tem um período. É preciso sair. É preciso ter a consciência, foi. E daí Deus diz a ele, então no terceiro versículo, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, eu sou um Deus de promessas. Eu sou o Deus de promessas. Eu cumpro aquilo que eu prometi. Nós cantamos aqui, Deus de promessas. O que Deus estava também comunicando a Josué, ele dizia, agarre, abrace minhas promessas e vá. Vá, deixa o passado no passado, sabe, o que foi, foi. Aprenda as lições, mas não fique parado lá. Agarre, abrace minhas promessas, aquilo que eu te disse e vá, avance,
avance. Deus diz: todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Quando Deus está falando todo lugar onde vocês puserem os pés, Ele está dizendo que é preciso andar e colocar o pé. É preciso avançar. Não dá para ficar parado, olhando e não se mexendo. Não. Vai naquilo que Deus te indicou. Abraçando as promessas. Abraçando os propósitos que Deus tem para a sua vida. É preciso avançar. Não dá para ficar parado, olhando e não se mexendo. Não. Vai naquilo que Deus te indicou. Abraçando as promessas. Abraçando os propósitos que Deus tem para a sua vida. O Josué creu nas promessas do Senhor. Deus não muda. Suas promessas são verdadeiras. Cada uma delas é verdadeira. Assim como Josué fez, nós precisamos fazer. Ou seja, é preciso ouvir as promessas de Deus da sua palavra, é preciso receber essas promessas, é preciso abraçá-las, é preciso crer e andar, colocar os pés. É com esses princípios, com essa confiança, é nessa base que nós devemos responder aos tempos difíceis que estiverem diante de nós. Vamos pisar, vamos andar. Se nós andarmos nessa direção de Deus, dos propósitos de Deus e colocarmos os nossos pés, Ele irá nos dar aquilo que nos pertence. Aquilo que é de propósito dele para nós. Andar abraçado nas promessas. E daí, na sequência, no versículo 5, Deus vai dizer algo muito precioso. Ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe o que Deus está falando? Da presença. Enfrentar tempos difíceis e desafiadores, é preciso ter a presença de Deus. Quando eu estava falando aqui de ir, de caminhar e de avançar, não é com uma coragem minha, na minha força. Não. É com a presença. É num avançar em uma orientação de Deus e com a presença de Deus. Não é eu vou do meu jeito, faço o que eu quero. Não. É com a presença. Deus diz que é possível essa caminhada, esse andar, esse avançar, mas Deus fala da presença. Ele diz: assim como estive com Moisés, a presença, estarei com você. Alguém perguntaria: mas Deus não é onipresente? Não está em todos os lugares? Sim, é onipresente e está em todos os lugares. Mas necessariamente Ele não age em todos os lugares. Ele não se manifesta em todos os lugares. E quando a gente fala de presença de Deus, nós falamos de presença de Deus que se manifeste. Uma presença de Deus ativa na nossa vida. É dessa presença que nós precisamos. Então, Deus disse: como estive com Moisés, estarei com você. E Deus diz: eu vou estar, eu não vou te deixar, nunca vou te abandonar. Promessa da presença. A garantia
da presença de Deus é tudo. Josué com certeza lembrou do que houve com Moisés, quando o povo se rebelou contra Deus, contra todas as coisas, e daí Deus disse, olha, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar o meu anjo, e vai ter a conquista da terra. Daí Moisés disse, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar. Nós não iremos a lugar algum se o Senhor não estiver conosco. O anjo significava a bênção. O anjo ia acompanhar e eles iam conquistar a terra. Mas Moisés entendia uma coisa, que mais importante do que a bênção de Deus é a presença de Deus. Sabe, para a gente vencer, precisamos da presença de Deus. Eu diria que a presença de Deus, ela é sempre gloriosa, mas eu diria que a presença de Deus pode sempre ser intensificada. Ela pode vir cada vez mais forte. A presença de Deus vem a partir de uma busca nossa, de uma sede nossa, que a gente clama e a gente diz, eu quero mais de Ti. A Bíblia nos mostra como termos mais da presença de Deus. A presença de Deus. Ela fará, sabe, o que eu mais preciso zelar é pela presença. A presença faz toda a diferença. Deus dá então algumas instruções. Versículos 6 a 9. Deus diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Versículo 9 diz, seja forte e corajoso. Deus está dizendo a Josué que para vencer os tempos difíceis, ele tinha que ser forte, forte no Senhor e corajoso. É com a presença que a gente tem força e coragem. Por 3 vezes Deus repetiu, seja forte e corajoso, há uma ênfase na segunda, seja forte e muito corajoso, e depois seja forte e corajoso. Na Bíblia, quando algo é repetido por 3 vezes, isso merece a nossa atenção. No entendimento dos hebreus, o 3 vezes queria dizer sem sombra de dúvidas. Falava de intensidade, de algo que era preciso foco. Se está 3 vezes aqui, seja forte e corajoso, é porque isso era muito, muito importante. E daí, Deus está dizendo aqui, entre outras instruções, não são as únicas. Não se apavore, nem desanime. Haja o que houver, que não nos apavoremos, nem nos desanimemos. Respondamos aos desafios que temos. Entre eles, a ausência de pessoas queridas. Respondamos abraçando as promessas feitas por Deus. Sobretudo, a promessa da presença e zelando pela presença. E então, seguindo as instruções que a palavra de Deus nos dá. E Deus estará conosco. E vamos vencer, para a glória de Deus.